Olá pessoal, vamos continuar nossa aula, continuando naqueles slides. E aqui está um slide que já foi apresentado, onde mostra as definições segundo o dicionário de sistemas binários, ou melhor, de digital. E essa definição 3 diz que opera com valores binários exclusivamente. E isso foi o que nós vimos na última aula, né? Você tem um sistema analógico e quando você converte para digital, ele só pode assumir dois estados possíveis, né? O aceso ou apagado, o apitando ou sem apitar, o aberto ou fechado, o 0 e 1, o alto e baixo, enfim. Então, na última aula, trabalhamos apenas de um bit, né? Com um sistema que produz apenas uma saída binária, ou 0 ou 1. No item 4, que é o que vamos ver hoje, ele faz o seguinte, ó, grandezas que assumem somente valores inteiros. E que são valores inteiros representados com valores binários exclusivamente. Né? O que é isso? Eu tenho um valor inteiro aqui qualquer, vou botar aqui 4, o número 4, aqui está em decimal. E hoje nós vamos ver como representar esse valor inteiro num sistema digital binário. Né? Ou melhor, que cada algarismo desse sistema digital é um algarismo binário. Então eu representaria isso aqui por zeros e uns, que teria o significado de 4, né? A mesma quantidade desse aqui em sistema decimal. Vamos ver em detalhes isso nessa aula, ou seja, não vamos trabalhar apenas com bit, como na última aula, mas sim agora com conjunto de bits, conjunto de símbolos binários, que vai representar agora uma certa quantidade. É importante, então, entender um pouco os termos utilizados em sistemas de numeração, né, na matemática. Então, no início você tinha a enumeração, onde se utilizava objetos como contadores. Tem um PDF muito bacana que eu achei, mas infelizmente aqui eu não tenho a referência dele. Programa de Formação Contínua em Matemática para Professores do Primeiro Ciclo de Ensino Básico. Pesquisando por isso, de repente... tem aqui embaixo. Não, aqui já é outra referência. Enfim, eu vou deixar esse PDF aqui. Eu estou citando, só não sei de quem é, tá? Então, no início você tinha sistemas de enumeração, aonde você utilizava objetos como contadores. Você poderia, por exemplo, usar os dedos. Na tribo Bugilai da Nova Guiné, usava a seguinte sequência: dedo mindinho esquerdo, dedo anelar esquerdo, dedo médio esquerdo, enfim, os dedos da mão esquerda, depois ia para o pulso esquerdo, cotovelo esquerdo, ombro, peito esquerdo e peito direito. Então, cada item desse significava uma certa quantidade de objetos. Se eu queria dizer que tinha 4 ovelhas num determinado ambiente, eu indicava o indicador esquerdo, tá aqui. Você tem aqui esse sistema de enumeração e em seguida eles evoluíram na linguagem, enfim, para criar um sistema de numeração. Vou voltar aqui para o slide, onde palavras ou símbolos eram associados aos contadores. Então, faz tempo que eu estudei essa linguagem da Nova Guiné, mas eu acho que é Topé aqui que se chama. Então, agora, ao invés de usar o dedo indicador esquerdo toda vez que eu quiser dizer que tem 4 ovelhas no ambiente, eu posso chamar simplesmente Topé. Mas é importante salientar que a ordem dos objetos importa. Essa sequência aqui, dedo mindinho esquerdo, depois o anelar esquerdo, depois o médio esquerdo. Então, essa ordem aqui para fazer a contagem importa. Em seguida, com a evolução, né, aqui está até dizendo isso, eles entenderam que, mais para baixo aqui, que cajados, traços no cajado ou risco em pedras, seria insuficiente para a exigência do homem, que precisava agora fazer operações com os números. E aí, criou-se os símbolos para escrever os números, que são chamados de numerais, e os métodos para fazer os cálculos, chamados de algoritmo. Tá? Mas antes disso, vamos ver aqui o que é números. Tá? Então, números são justamente os termos utilizados para indicar essas quantidades. Por exemplo, nesse caso, a ordem dos objetos não importa. Se eu quero representar 4 objetos, eu não preciso começar contando do 1, 2, 3, 4, até chegar no 4, para saber que ali é o 4.
Então vou ter um termo que vai indicar que tem 4 coisas ali e não importa a ordem com que esse conjunto é formado. Isso tem a ver também com esse segundo tópico aqui, onde o nome não é associado apenas ao último objeto, mas à quantidade como um todo. Então nesse sistema aqui de enumeração, quando eu falo 4, ele está relacionado ao dedo indicador esquerdo e não ao conjunto como um todo, tá? Ele só indica o último objeto. Então, na hora que você tem números onde você representa a quantidade como um todo, fica mais fácil de você fazer cálculos utilizando algoritmos. Então, tem aqui dizendo que um sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras culturalmente aceites que possibilita a escrita de números. E os sistemas de numerações podem ser divididos em 2 categorias, não posicionais ou posicionais. Os não posicionais, vamos voltar aqui para o slide, é aquele que não importa a ordem de como você escreve o número, né? O egípcio, por exemplo, se eu botar aqui 3 tracinhos, isso aqui significa 3 quantidades de coisa, independente da ordem que eu escreva os tracinhos, tá bom? Agora, você tem também os sistemas posicionais, no qual a ordem com que eu escrevo os dígitos, os algarismos, ele interfere naquela quantidade, tá? Por exemplo, ele usa aqui o exemplo que eu usaria, tá? Que na numeração romana ou na hindu, na indo-árabe, você tem o seguinte: se eu boto aqui, vamos usar a nossa numeração indo-árabe. Se eu boto aqui esse símbolo, ele representa uma quantidade. Se eu boto esse aqui, ele significa 2 quantidades. Agora, se eu boto isso aqui, esse símbolo aqui não representa mais uma quantidade. Ele vai representar 10. E esse aqui continua representando 2, no total de 12 quantidades. Significa que a posição em que o símbolo é escrito interfere na quantidade que aquele número ali vai representar. Bom, eu vou deixar o PDF para quem tiver mais curiosidade em se aprofundar mais, é um assunto muito interessante. Eu realmente recomendo, mas a estrada aqui nossa hoje é longa e vamos continuar essa caminhada, tá? Minha pergunta agora é saber assim, por que a maioria dos sistemas de numeração ele vai ter aqui 10 símbolos para representar as quantidades? Você veja o sistema romano, grego, egípcio. Alguns têm 11 porque eles colocam também um símbolo para representar a inexistência de objetos, né? O símbolo que indica que está nulo, que é 0. Tá? Outros sistemas não têm isso, como o babilônio, o egípcio, o grego. Né? Não existe nenhum símbolo para dizer que não tem nenhum objeto. Mas enfim, por que tem 10 símbolos a maioria dos sistemas de numeração? O motivo é muito simples. O motivo é histórico e fisiológico, é porque nós temos 10 dedos. Então, como na história a gente começou enumerando, o sistema de enumeração mais comum era utilizando os dedos. E aí nós temos sempre uma contagem que vai de 1 a 10. E vem daí a palavra dígito, né? Que vem da palavra latina digitus, que significa dedo. Tá? Tem também os sistemas de base 12, que em alguns povos eles utilizavam apenas os 4 dedos, tirando o polegar, e aí você tem aqui entre as falanges, né? Você tem 12 partes. Então você tem pés, polegadas, né? Um pé, por exemplo, tem 12 polegadas, e assim vai. Esse sistema ainda é usado em alguns países do mundo. O sistema imperial, por exemplo, é utilizado nos Estados Unidos, é um sistema já bastante arcaico, mas que usa assim uma base 12. E o que é que tem que ser feito, então, quando se acaba os dedos? O dedo, outra coisa qualquer que você está contando, o dedo, outra coisa qualquer que você esteja utilizando para fazer essa enumeração. Então, se eu quero contar mais do que a quantidade de dedos, eu tenho que arrumar outro meio. Ou eu uso os dedos dos pés para continuar contando. Aí, no caso, iria até 20. Tem sistemas de numeração, historicamente falando, eu esqueci exatamente qual. Tem lá no PDF. Quem tiver curiosidade vai lá ver.
que utiliza até 20 a contagem, porque considera também os dedos dos pés. Ou você vai ter que utilizar um conjunto de símbolos, né, os numerais, para representar um número maior. Tá? E aí vai ter um algoritmo para fazer essa combinação de símbolos e fazer uma representação de uma quantidade maior. Mas vamos focar então no nosso sistema agora, que é o sistema indo-árabe do século V. Nós já vimos em slides anteriores que ele é um sistema posicional, onde a posição com que eu coloque o algarismo vai interferir na quantidade que aquele número representa. É um sistema numérico de base 10, justamente por causa dos dedos. Tem 10 símbolos chamados de algarismos, que é o 0 e mais 9 símbolos, representando os números naturais menores que 10. Aqui é uma curiosidade, tá? Eu não vou falar esses termos árabes todos, mas o termo algarismo vem do árabe desse cidadão aqui, o Al-Khwarizmi, e que escreveu um livro. Entre os livros que ele escreveu tem esse Sobre a Arte Hindu de Calcular, que foi um livro famosíssimo para a matemática da época, onde ele explica esse processo, esse sistema de numeração hindu. Daí vem o termo algarismo. Mas é importante saber que os números não precisam ser baseados na base 10. Tá? Enfim, você pode ter quantidades sendo representadas por sistemas de numeração de diferentes bases. Por exemplo, se for aquele sistema de numeração baseado em uma mão apenas, a pessoa podia usar só os 5 dedos da mão para fundar um novo sistema de numeração. Aí teria 5 algarismos, e aí a base não seria 10, a base seria 5. O que eu estou querendo dizer é que podemos representar qualquer quantidade de coisas utilizando qualquer quantidade de sinais. Certo? Eu posso representar 1000 coisas apenas com 3 sinais, estrela, triângulo e quadrado, por exemplo. E aí a combinação desses 3 algarismos em diferentes ordens vai representar a quantidade 1000. Assim como eu posso utilizar 10 sinais, como no sistema indo-árabe. É o que diz aqui nesse texto. A base pode ser arbitrariamente escolhida, desde que seja maior que 1. Ou seja, você não pode também querer representar qualquer número apenas com um símbolo, apenas, num sistema de numeração. Deixa eu exemplificar isso aqui melhor, tá? Vamos dizer que eu tenho essa quantidade de bolinhas. A propósito, tem 17 bolinhas aqui, mas não importa. E eu quero representar essas bolinhas aqui utilizando apenas 3 símbolos. 1, 2 e 3. Poderia ser os símbolos ABC, estrela, triângulo, quadrado, enfim, qualquer símbolo, né? O símbolo não importa. E aí, para facilitar o entendimento, eu vou falar o seguinte, ó, que dentro de uma caixa cabem 3 bolinhas. E dentro de um saco cabem 3 caixas, certo? Então, como é que eu poderia fazer esse agrupamento de bolinhas? Poderia fazer assim, ó. Primeiro, eu vou botando as bolinhas dentro das caixas. Vou enchendo as caixas de bolinha até que vai ter bolinhas que vão ficar sem caixa, tá? Porque só pode existir uma caixa se ela estiver completa, com as 3 bolinhas. E aí, depois que eu tiver todas as caixas, eu vou pegar as caixas e colocar dentro de saco. Do mesmo jeito, eu só vou poder criar um saco quando ele for completo, com as 3 caixas dentro. Então, eu tenho aqui 2 bolinhas, 2 caixas e um saco. E acabou-se. É assim que você vai representar as 17 bolinhas num sistema de base 3, com 3 símbolos. Vai ser 1, que é o saco, 2 caixas e 2 bolinhas. 1, 2, 2 na base 3. Ou, se eu tivesse usado o ABC, seria ABB na base 3. Então, o algoritmo seria esse aqui, ó. Eu pego a quantidade de bolinhas, divido por 3 e ele vai dar a quantidade de caixa. O que sobra são as bolinhas que ficou sem caixa. Depois eu pego aqui a quantidade de caixas, tá? Esse 5, e divido por 3, que é a quantidade de caixas que cabe dentro de um saco. E aí dá um saco e vão sobrar 2 caixas sem caber dentro do saco.
Então é assim que você faz. Você vai pegar 17 dividido por 3. Deixa eu apagar esse termo do meio. Pronto, eu já fiz, para não confundir. Então você faz 17 dividido por 3, né? Quantidade de bolinhas dividido pela quantidade de bolinhas que cabem numa caixa. Vai dar o número de caixa. Depois pega a quantidade de caixa e divido pela quantidade de caixa que cabe dentro de um saco. E aí vai dar a quantidade de saco. E os restos vai ser a quantidade de caixa que não coube no saco e a quantidade de bolinhas que não coube na caixa. Aqui está uma forma melhor de se fazer essa divisão. 17 dividido por 3 dá 5. 5 caixas. 5 dividido por 3 vai dar 1. Um saco. Um saco, 2 caixas e 2 bolinhas. Na base 10 é a mesma coisa, só que a caixa, ao invés de caber 3, vai caber agora 10 bolinhas. Então, se eu tenho 17 bolinhas, eu vou botar 10 bolinhas dentro de uma caixa. Então, você vai ter aqui uma caixa e 7 bolinhas ficou sem caixa. E não teve nenhum saco. Se eu quiser botar na base 16, é outra opção. As 17 bolinhas, 16 vão ficar dentro de uma caixa. A caixa agora cabe 16. E uma bolinha vai ficar sem caixa. Então, vai ficar uma caixa e uma bolinha. 1 na base 16. Mas aí vai vir aqui um problema quando tiver uma quantidade de bolinhas, por exemplo, essa aqui que tem 13 bolinhas. Nesse caso, como nós estamos utilizando os algarismos do sistema indo-árabe, ou seja, que vai do 0 ao 9, a gente está utilizando os mesmos símbolos, vai faltar símbolo, porque lá só tem 10 símbolos, então se eu quero representar 13 quantidades, como é que eu faço no sistema de base 10, de base 16, né? Então eu vou ter que começar a botar letras, tá bom? Então tá aqui. Aqui eu vou passar um risco aqui no meio, porque aqui são duas tabelas, né? Então do 0 até o 9, o símbolo que ele usa é o mesmo, né? 0 é 0, aqui é sistema base 10, aqui é sistema base 16. É o sistema que a gente chama de hexadecimal. Então, o símbolo utilizado para representar uma quantidade no decimal é o mesmo símbolo utilizado no hexadecimal e assim vai até chegar no 9. 10 quantidades agora já não tem mais como representar no sistema hexadecimal utilizando os mesmos símbolos do sistema decimal. Então, começa a botar letras A, B, C, D, E e F. No sistema hexadecimal, a maior quantidade possível de ser representado com símbolo apenas são 15 quantidades, porque quando chega em 16 significa que ele já enche uma caixa e aí ele vem aqui e ele vira uma caixa, ao invés de ficar 16 unidades, tá? Então, o sistema, quando fala que é base 16, ele tem símbolos até 15 quantidades. No 16º, ele abre uma caixa nova, bota aquela bolinha na caixa nova e começa novamente uma nova contagem a partir do 0. Então fica uma caixa e 0 bolinhas no 16. Seria 0 em hexadecimal. Ali tinha 13 bolinhas, significa que o símbolo vai ser D. Aqui, ó, D em hexadecimal. E aí o procedimento para você criar a quantidade de sacos, caixas e bolinhas é o mesmo que foi utilizado lá para a base 3. O procedimento é só você ir dividindo. Então, se eu tenho 43 quantidades, eu quero converter isso para a base 16, eu vou ver aqui que eu tenho 2 caixas e B bolinhas. Ou seja, isso aqui vai ser 2B no sistema hexadecimal. Vamos para o número maior agora, por exemplo, 1005 quantidades. Mesma coisa, divido por 16, divido por 16. Eu vou ter 3 bolinhas, E caixas e D sacos. 3 é D, que é o que está aqui escrito e eu não precisaria fazer de novo, mas como essa caneta me custou caro, eu quero gastar ela o quanto mais possível. Lembro que no vídeo, tá, eu não vou parando para dar tempo de vocês processarem a informação em detalhes. Se você acha que precisa dar uma parada, precisa fazer as contas no papel para confirmar isso que está sendo mostrado, você pausa o vídeo, faz as contas e depois dá play novamente. Tá? Porque no vídeo eu vou passando direto, não vou esperar que vocês vão conferir as coisas, mas é importante que vocês façam isso.
E aí eu tinha passado um exercício de como representar 163 coisas, unidades, utilizando símbolos binários, ou seja, na base 2. E aí eu optei por utilizar os símbolos 0 e 1, que são os melhores, mais adequados, principalmente quando formos fazer as operações, né, a lógica booleana, enfim, tudo isso. Como é que se resolve aqui, né? Então é 163. Era exercício para vocês fazerem, mas como está gravando no YouTube, vocês não vão responder, né? 163 dividido por 2 vai dar 81. E o resto é 1. 81 agora dividido por 2 vai dar 40. E o resto é 1. 40 dividido por 2 vai dar 20. O resto 0. 20 dividido por 2 dá 10. O resto 0. 10 dividido por 2 dá 5. O resto 0. 5 dividido por 2 dá 2. O resto 1. E 2 dividido por 2 vai dar 1. O resto 0. Então, o número binário que se forma é esse aqui. Desculpe a reta troncha, que não é uma reta, é uma curva. Mas nessa canetinha não dá para fazer melhor que isso não. É 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Esse é o número na base 2, tá? Que representa uma quantidade de 163 objetos. Se você quiser saber se acertou ou errou, tá? Na calculadora do Windows, você tem aqui a opção Programador, onde você pode digitar aqui em decimal 163, vem aqui e olha aqui no binário o que foi que deu. 1010, como eu botei ali, 0011. Perfeito. Não errei dessa vez. Espero continuar assim nas próximas. Vamos passar aqui para o próximo slide. E agora, e se eu quiser passar da base 3 para uma base qualquer, enfim, para a base decimal, né? Na base 10. Eu tenho aqui o número 1, 2, 2 na base 3. Se eu for contar aqui as bolinhas, fica fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, contando as bolinhas, eu sei que tem 17 bolinhas. Mas se esse número for 5.573.722, você vai contar os 5 milhões de bolinhas? Não vai, né? Então, como é que se faz? Eu sei que um saco, que é esse primeiro número, representa a quantidade de sacos. Ele tem 3 caixas e cada caixa tem 3 bolinhas. Significa que eu tenho um saco vezes 3 ao quadrado de bolinhas. Esse segundo dígito aqui significa que eu tenho 2 caixas. Então, tem 2 caixas, cada caixa com 3 bolinhas. E por fim, ficou aqui as 2 unidades. Então, eu vou somar a quantidade de bolinha que tem no saco, que tem nas caixas e as soltas. Então, tem um saco, cada saco com 3 ao quadrado de bolinhas, tem 2 caixas, com cada caixa 3 bolinhas, e tem 2 unidades, cada unidade com 3 a 0 bolinhas, que isso é 1, né? Então, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Fica 9 mais 6 mais 2, que é igual a 17. Veja que aqui ele seguiu um padrão, ó. 3 ao quadrado, 3 à primeira, 3 a 0. Posição 0, posição 1, posição 2 dos números na hora que eu estou escrevendo ele. Vamos fazer aqui outro exemplo rápido. Suponha que eu tenho o 2, 0, 1 na base 3. Qual é essa quantidade em decimal? Então vai ser 2 vezes 3 ao quadrado, mais 0 vezes 10, que vezes 10, rapaz? Vezes 3 à primeira, mais 1 vezes 3 a 0. Isso aqui vai dar 2 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9, vezes 2, 18. 0 vezes qualquer coisa é 0. E 1 vezes 3 a 0 é 1, 1 vezes 1 quer dizer 1. Isso aqui vai dar 19. Vamos passar para o próximo slide. A mesma filosofia se estende a qualquer base. Eu estou ali na base 3, mas poderia ser base 5, 7, 11, 15, 1000. Aqui eu estou na base 2, nesse slide aqui. E eu estou pedindo para fazer a mesma coisa, converter isso aqui para a base 10. Vamos lá. Então, você tem que ver aqui a posição, tá? Essa é a posição 0, essa é a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Zero à esquerda, eu não preciso nem botar, né? Porque a gente sabe que zero à esquerda não influencia em nada. Então, eu vou começar aqui do 10, só para economizar espaço aqui desse meu slide. Então, é 1 vezes 2, que é a base, elevado à décima, mais 1 vezes 2 elevado à nona, mais 0 vezes 2 elevado à oitava, mais 1 vezes 2 elevado à sétima, mais 0 vezes 2 elevado à sexta, mais 0 vezes 2 elevado à quinta, mais 1 vezes 2 elevado à quarta, mais 1 vezes 2 elevado à terceira, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado à primeira, mais 0 vezes 2 elevado a zero. Bem, pessoal, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, a partir de agora, se vocês quiserem economizar tempo e trabalho e garganta, caso vocês estejam gravando uma videoaula para alguma turma, vocês não precisam fazer os que tem 0, tá? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Vamos só ver os que tem 1. 1 vezes 10, 1 vezes 2 elevado à décima. 2 elevado à décima vai ser 1024. 1 vezes 2 elevado à nona, 512. 1 vezes 2 elevado à sétima, 128. 1 vezes 2 elevado à quarta, 16. 2 elevado à terceira, 8. E 2 dá 2 mesmo. Isso aqui vai ser igual a... Melhor usar a calculadora, né? Vou botar aqui em decimal, que já está. Isso vai ser igual a 1024 mais 512, 128, 16, 8 e 2. 1690 na base 10. Vamos ver se a gente acertou. 1690, vou apertar aqui em binário. Tá aqui. Aqui eu estou fazendo o sentido inverso para ver se ele vai voltar para o número binário correto. 110, 100, 11010. Tá correto. Perfeito. Vamos continuar. Aí tem uma dica, tá? Uma dica aí para quando você quiser converter de binário para hexadecimal. Aqui houve um erro aqui no PowerPoint, deixa eu só ajeitar logo aqui rapidamente. Pronto, já ajeitei aqui o PowerPoint. E a dica aqui é essa aqui, que você pode pegar um número em binário, dividir de 4 em 4 dígitos, da direita para a esquerda, e fazer a conversão separado, de 4 em 4 bits aqui, de 4 em 4 dígitos, de forma independente, tá? Isso aí só vai acontecer, tá, pessoal, do binário para o hexadecimal. Não funciona em outros sistemas de numeração. Isso aí é devido à coincidência de que, bom, não é bem uma coincidência, de que exatamente um dígito hexadecimal ele vai de 0 a f, e o binário, 4 dígitos binário, ele também vai de 0 a 15, 0000, f é 15, né, em hexadecimal, e o binário ele também vai de 0 a 15 utilizando 4 dígitos, seria de 0 a 15, 1 é 15. Pode fazer essa conversão, tá? Aqui seria 2 à terceira, mais 2 ao quadrado, mais 2 à primeira, mais 2 a 0. Que é 1 vezes isso, 1 vezes isso, 1 vezes isso, vezes isso, aqui vai dar 15. Então, com 4 algarismos binários, ele faz o range, né? Ele cobre exatamente um algarismo hexadecimal, que vai de 0 a f. Por isso que eu disse que é coincidência, né? Essa coincidência permite com que eu divida de 4 em 4 algarismos binários e faça a conversão por partes, tá? Devagarinho. E aí você vai fazendo, né? 1110 em decimal é 14, e 14 a gente pode converter para E. 0101 em decimal é 5, e 5 se converte para 5. A gente já viu que de 0 a 9 os símbolos são os mesmos do sistema decimal e do sistema hexadecimal. Então aqui
1001 vai dar 9 e 110 é 6. Aqui você pode fazer a conversão, se tiver dúvida da 14, é só fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. E agora sim, a gente sai desse parênteses que eu fiz para falar um pouco sobre sistemas de numeração e vamos voltar para o assunto da aula principal, que foi o que a gente começou falando lá no primeiro slide, dizendo o conceito de sistemas digitais sendo sistemas que operam com números inteiros exclusivamente. E sempre que possível, já vou colocando aqui também esses números inteiros sendo representados por algarismos binários. Esse tipo de questão eu acho assim extremamente fundamental para um engenheiro. É a base, quando você vai começar a desenvolver um sistema digital, você tem que definir ali como é que vai ser a representação daquele sinal analógico, quantos bits serão necessários, qual a resolução que vai ter o sistema. São questões fundamentais. Aqui eu botei uma questão perguntando quais as temperaturas máximas e mínimas que pode ser representado utilizando um sistema de numeração que possua apenas 3 dígitos binários. Bom, 3 dígitos binários seria o 000, 001, 010, 01, 100, 101, 10, 111. Você pode fazer a conversão aqui, tá? Do decimal para o binário, fazendo aquelas divisões que a gente já mostrou. Esse é o número 0, esse é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 em decimal, que vai ser convertido nisso aqui em binário. Eu sei que o último número é aquele número que vai estar todo em 1. 1, 1, 1. Que a partir daqui, o 8, ele já vai precisar aqui de 4 dígitos. Né? 8. Se eu for converter para binário, fazendo aquelas divisões por 2, 2, 2, ele vai dar isso aqui. Vai dar 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Ou seja, ele precisa aqui de 4 dígitos binários. Então, ele acaba aqui em 1, 1, 1. O 8 não entra nessa conta. Então, eu posso dizer... Primeiro, se eu pergunto qual é o máximo e o mínimo, eu tenho que, na verdade, fixar um dos dois. E o outro vai em função desse que eu fixei. Por exemplo, se eu fixar 65 graus como sendo o mínimo, 000, 70 vai ser 001, 75 vai ser representado por 010, o 80 será representado por esse número, 85 terá essa representação e assim vai. Tá correto. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São 8 números, considerando que o primeiro é o 0, ou seja, é de 0 a 7. Então, esse número aqui que eu coloquei, ele não quer dizer exatamente a temperatura, tá? Eu quero dizer o seguinte, toda vez que eu colocar este número, eu estou dizendo que a temperatura é 65. Toda vez que eu botar 1, a temperatura é 70. Toda vez que eu botar 2, aqui na base binária, isso aqui é 2, né? 010, na base binária, é 2 na base decimal. Toda vez que eu botar 010, representa 75 e assim vai. Então aqui eu teria uma tabela que converte, né? Aqui se eu botasse... Desculpem minha desorganização, tá? Se eu botar aqui uma tabelinha, aqui eu poderia fazer o número na base 2, é aqui o grau Fahrenheit, ou seja, é uma tabela de conversão de valores, onde cada temperatura vai ser convertido em um número binário. Vejam que a temperatura, estou variando aqui de 5 em 5 em passos fixos, e esse é o pré-requisito fundamental para você poder converter, fazer essa tabela, né? Os números têm que ser inteiros. Não necessariamente inteiro, tá? Mas ele poderia ser frações desde que fossem finitos, né? Frações finitas. Isso aqui poderia ser 0,1 graus Celsius, isso poderia ser 0,2, 0,3, 0,4. Mas o que importa é que são valores com casas decimais fixas
E no nosso caso deste curso, eu estou trabalhando que todas as distâncias sejam iguais. Isso aqui vai facilitar o nosso projeto de sistemas digitais. Não é assim sempre, tá? Você vai ter sistemas digitais que essa escala varia a distância entre um ponto e outro. Pode variar de uma forma bonitinha, como uma forma logarítmica, ou pode ter uma variação mais doida aí. Mas, para os nossos casos, vamos sempre utilizar distâncias fixas entre dois níveis possíveis aqui de temperatura. Quais as temperaturas máximas e mínimas que pode ser representado? Então, se eu disser que a temperatura mínima vai ser 65 graus Fahrenheit, a máxima vai ser 100. Então, eu posso dizer que, considerando que a distância entre uma temperatura e outra é de 5 graus, e que minha temperatura mínima vai ser 65, é correto afirmar que com 3 dígitos binário, a minha temperatura máxima que eu posso representar é de 100 graus Fahrenheit. Isso aqui é uma pergunta comum de ser feita quando você está projetando um sistema digital. Outra pergunta que pode ser feita é essa aqui, ó. Quantos níveis de temperatura eu posso ter aqui nesse sistema? Se eu tenho três dígitos binários, significa que eu posso contar de 0 a 7. Ele tem 8 níveis diferentes aqui, possíveis de ser representados. E uma forma simples de fazer isso é o seguinte, aqui ó, 8, que seria o próximo número aqui, indica a quantidade de níveis. Então, é exatamente isso aqui, é 2 elevado a... Aqui ficou 1, 0, 0, 0. Aqui foi 2 elevado à terceira. Tá vendo? 2 elevado à terceira, ou seja, 2 elevado ao número de bits daquele sistema binário. Isso aqui vai dizer a quantidade de níveis possíveis. Então, eu tenho, no caso de um sistema de 3 dígitos, eu tenho 8 níveis de temperatura possíveis de ser representados. Uma coisa que o pessoal confunde muito é a quantidade de níveis com a quantidade que eu chamo de passos entre um nível e outro. Veja que aqui eu tenho quantos passos entre um nível e outro. Eu vou ter 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o número de passos... Essa palavra passo eu nem sei se existe na literatura, tá? Sou eu que inventei. 2 elevado à terceira menos 1. Eu subtraio 1 desse valor aqui para saber a quantidade de distânciazinhas que eu tenho entre o valor mínimo de temperatura e o valor máximo de temperatura. Isso significa que eu posso calcular esse tamanho aqui do passo fazendo isso aqui. Pego a temperatura máxima, subtraio a temperatura mínima e divido pelo número de passos. Então, se eu tenho 7 passos e eu tenho o range de temperatura, a mínima 65 e a máxima 100, eu sei que o ΔT aqui de temperatura, né, em um passo será de 100 menos 65 dividido por 7. Isso aqui deve dar 5. Vamos fazer as contas. 100 menos 65 dá 35. 35 dividido por 7 é exatamente 5. 5 graus Fahrenheit. Nós já tínhamos observado esse valor aqui graficamente, porque, enfim, o gráfico já está aqui desenhado. Mas imagine um sistema de 1000 níveis, né? 1024 níveis, um sistema com 10 dígitos binários. Você não vai fazer o desenho do gráfico para saber essa distância, não é? Você vai ter que vir aqui e fazer as contas. É bem mais simples. Vamos para o próximo exemplo aqui. E aqui vai ter um exercício. Um estudante de engenharia elétrica deseja monitorar a temperatura de um processo industrial. Ela deseja que uma luz acenda quando a temperatura for superior a 36,8, indicando uma falha no sistema de resfriamento. A estudante utilizou um sensor de temperatura, o LM35, para quem tiver curiosidade, vai lá ver o datasheet dele, com o convenção analógico digital.
que fica dentro de um microcontrolador PI, que é um periférico. Vocês vão ver isso lá no sexto período. O conversor analógico digital é de 10 bits e foi ajustado para que a saída do conversor apresente o zero para a temperatura de 30 graus Celsius e o máximo para 40,23. Ok, eu vou ver se dá para fazer aqui nesse cantinho aqui. Então eu sempre gosto de fazer assim, como se fosse uma conversão de escala. Eu boto aqui uma escala que aí dá para fazer por regra de 3, para quem tiver dificuldades, enfim. Você vai ter aqui uma escala binária e você vai ter aqui uma escala em graus Celsius. A escala em graus Celsius, ele vai aqui, a menor valor em graus Celsius vai ser 30 graus e o maior vai ser 40,23. A escala binária, o menor valor vai ser 0. Bem, pessoal, aqui vai ser 10 zeros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, vou fazer o seguinte. Ao invés de escrever aqui em escala binária, vou botar na escala decimal. E depois eu faço a conversão para binário, se perguntarem mais para frente. Porque fica mais simples de escrever aqui, ó, 0. Aí eu boto um 0 só, ao invés de... E o máximo daqui, se ele tem 10 bits, significa que a quantidade, o número máximo aqui, que eu nem falei aqui no slide anterior, tá? Mas aqui a gente vê o seguinte, ó, que o número máximo aqui é 7. 1 é igual a 7. Então pega essa mesma fórmula aqui de número de passos, é igual, né, ao último nível do sistema, que é 7 aqui. Significa que se eu tenho 10 bits, o último nível do sistema vai ser 2 elevado a 10 menos 1, que vai dar 1023. Tá 1023, certo? Tá aqui. Ó, para quem estiver vendo isso em tela de celular pequena, a resolução estiver ruim, não estiver enxergando direito, vai tentando acompanhar pelo que eu estou falando, tá? Significa que qual a distância em graus Celsius entre dois valores consecutivos após quantização? É justamente o tamanho daquele passo, tá? Então, se eu tenho aqui a distância do mínimo é 30, o máximo é 40,23, significa que a diferença de temperatura de um passo vai ser de 40,23 menos 30, essa mesma conta que eu fiz no slide anterior, dividido pela quantidade de passos que tem aqui, que é 1023. Isso aqui eu já botei de propósito para facilitar as contas, dá 10,23 dividido por 1023, significa que aqui é 0,01 graus Celsius. E aí esse é o tamanho de um passo desse sistema. A letra B, ele diz o seguinte: a partir de que valor em binário, na saída do ADC, há uma indicação de falha no sistema de resfriamento. Ele diz que a falha é a partir de, deixa eu botar aqui, 36,8 graus Celsius. Tem uma operação que é muito importante da gente saber, que não serve só para sistemas digitais, mas para toda engenharia, é quando eu tenho algo desse tipo. Eu tenho duas escalas diferentes e eu quero saber qual o valor nessa escala que representa esse valor, né? É uma conversão de escalas, digamos assim. Então, como é que faz? Você vai fazer uma regra de 3 no seguinte sistema: isso tudo está para isso, assim como isso está para isso. Então, 40,23, isso aqui é uma vírgula, 23, menos 30, que é isso tudo aqui, está para 1023 menos 0, que é isso tudo do lado esquerdo, assim como essa distância daqui para cá, que é 36,8 menos 30, está para isso aqui desse lado, x menos 0. Fazendo essas contas aqui, né, jogando o x para o outro lado, vai ficar x é igual a 36,8 menos 30, vai dar 6,8. 6,8 vezes, aí você, 1023 menos 0 é 1023, vezes 1023, dividido por isso aqui que vai vir para o outro lado. 40,23 menos 30, a gente já fez aqui, que dá 10,23. Vou abrir agora a calculadora para fazer essas contas. Está aqui padrão.
6,8 vezes 1023 dividido por 10,23 vai dar 680. Kx é igual a 680. E aí ele pergunta a partir de que valor em binário. Então temos que converter 680 em binário. Vocês já viram como se converte, eu não vou aqui mais perder tempo com isso. Vou vir aqui em decimal, 680 em binário vai dar isso aqui. 10, 10, 10, 1000. Então isso aqui é na base 10, mais x na base binária vai ser 10, 1000. Então, a partir desse valor, quando o conversor analógico digital, que é um sistema eletrônico que a saída é em binário, então eu vou ficar vendo este valor. Quando chegar nesse valor, ele vai acender lá a lâmpada. E aí a letra C faz o sentido inverso, onde eu dou o valor aqui nessa escala da esquerda e peço o correspondente aqui na escala da direita, sendo que para criar aqui um grau de dificuldade, eu digo esse valor da esquerda em hexadecimal. E aí você tem que converter de hexadecimal para binário e depois para decimal, ou direto de hexadecimal para decimal, já que eu desenhei aqui a escala da esquerda em decimal. Então, 28f em hexadecimal vai dar 2 vezes 16 elevado ao quadrado, mais 8 vezes 16 elevado à primeira, mais o f. O f eu já posso escrever aqui 15, tá? Que f é igual a 15 em decimal, vezes 16 elevado a 0. E fazendo essas contas aqui, vamos achar quanto. Eu já vou converter aqui direto, vocês conferem depois se está correto. Vou botar aqui em hexadecimal, 28f. E em decimal vai dar 655. Então isso aqui tem que dar igual a 655. Vocês podem conferir para ver se dá. E aí, desse lado aqui eu tenho 655. Só para não poluir esse desenho, eu vou apagar aqui essa letra B, para ficar mais fácil de fazer a letra C. Então eu tenho aqui 655. E agora o meu x está desse lado. Mas as contas é exatamente as mesmas. Então, essa quantidade grande do lado esquerdo, que é 1023 menos 0, está para o lado grande do lado direito, que é 40,23 menos 30, assim como esse lado pequeno do lado esquerdo, que é 655 menos 0, está para o lado pequeno do lado direito, que é x menos 30. E aí você vai resolver essa equação e vai achar aqui o valor de x. Eu deixo como exercício para vocês fazerem em casa. Esse é o LM35, é o sensor de temperatura analógico que eu falei na questão. É um sensor muito usado na eletrônica, ele vem nos principais kits de microcontrolador, de Arduino. Ele é muito usado, apesar que já tem uns mais novos, não são nem tão novos, já são um pouco velhos, que são com saída digital. Então, eu prefiro porque você já lê os valores da temperatura já em digital. Esse aqui não, a saída é analógica e depois você tem que passar por um conversor analógico digital. E provavelmente, antes de ir para o conversor analógico digital, você ainda tem que fazer uma conversão aqui de tensão, porque a tensão que sai nele é muito pequenininha. Está aqui escrito, ó, 10 mV por grau Celsius. Então, essa tensão é muito miudinha, geralmente a gente amplifica isso 10 vezes, 5, 10 vezes, utilizando um circuito eletrônico externo, usando amplificador operacional, que vocês vão ver lá em Eletrônica 2, para que o nível de tensão aumente um pouquinho e fique melhor para fazer a conversão analógico digital, que a gente ainda vai ver ainda hoje nesse vídeo como é que se faz. E aqui está ele, só para dizer o preço. Esse slide foi feito no início do semestre, então provavelmente esse preço aqui já alterou, deve ter aumentado um pouquinho, o dólar também aumentou, né? Mas veja que não é nenhum absurdo. Lógico, se você for fazer um sistema de ultra baixo custo, aí fica caro, e se você for utilizar 100 sensores desse, também fica caro. Mas para usar um só num projeto de eletrônica é acessível, né? Não é nada muito absurdo. E aqui está o gráfico dele, exatamente o que eu disse, né? Então,
O zero dele corresponde com zero, o que já facilita nos cálculos, né? Quando a gente vai fazer aquela conversão de escala, a regra de 3 fica mais simples, né? 0 volts é o equivalente a 0 graus Celsius, e à medida que a temperatura vai subindo, ele vai aumentando aqui linearmente. E a gente vê que, por exemplo, que 20 graus Celsius é 0,2 volts, que é exatamente essa conta que tem lá no datasheet, né? Que é 20 graus Celsius vezes 10 milivolts por grau Celsius, o que vai dar 0,2 volts. Esse termo 10 milivolts por grau Celsius dá exatamente essa angulação dessa reta, tá bom? É como se fosse esse coeficiente aqui, esse alfa aqui. Aqui tem outro exercício. Um estudante de engenharia elétrica deseja monitorar a temperatura em processo industrial e é capaz de medir entre menos de 10 graus Celsius e zero. E devido à exigência do engenheiro químico, deve ter uma resolução máxima de 0,01 graus Celsius, ou seja, o tamanho do passo. No máximo, o passo deve ser de 0,01 graus Celsius. Significa que é daí para baixo que o engenheiro químico quer a precisão do sistema. E ele pergunta aqui, letra A, considerando que o estudante utilizará um sensor de temperatura analógico, um conversor analógico digital, assim como na questão anterior, ele pergunta qual deve ser a largura de bits mínima, ou seja, quantos bits são necessários para fazer essa conversão, cumprindo esse requisito colocado aqui pelo engenheiro químico, da precisão ser no máximo de 0,01 graus Celsius, o tamanho do passo, né? A resolução, na verdade, é o termo mais correto. Para ficar um pouco mais organizado, eu vou abrir aqui o quadro branco do Windows, eu já testei isso anteriormente, e ele diz o seguinte, que a temperatura, eu vou fazer aqui a escala de temperatura, vou até fazer maior, né? Já que agora eu tenho mais espaço. Ele vai de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. E ele quer que o tamanho do passozinho, vou botar aqui um ΔT como se fosse o tamanho do passo, seja de 0,01 graus Celsius. Isso significa que vai ter quantos passos aqui dentro? Vai ter de menos 10 até 0 graus Celsius, tem 10 graus, né? Que é 0 menos 10. Então, o tamanho total da escala aqui é 10 graus. Então, eu tenho 10 graus dividido pelo tamanho de cada passo. Isso aqui vai dar 1000 passos. Então, eu tenho que ter um sistema digital capaz de representar, no mínimo, 1000 passos diferentes. Na verdade, representar, no mínimo, 1001 níveis de tensões diferentes, ou de temperatura diferentes. Não existe, né, nenhum sistema binário que seja exatamente de 1001 níveis. Mas você vai ter o sistema binário de 1024, é o inteiro mais próximo após 1001, que é justamente quando eu uso 10 bits. Então, nesse sistema, o indicado será utilizar um conversor analógico digital, ADC, de 10 bits. Que é o que é utilizado geralmente no microcontrolador PIC. Vamos voltar aqui para o slide. Então, considerando que a saída do ADC apresenta zero, ou seja, o zero do ADC é igual a menos 10 graus Celsius, a minha pergunta é, e quanto vai ser a saída do ADC quando aqui for zero? Ou seja, ele diz o seguinte, aqui está a escala do analógico da saída do ADC. Ele diz que a saída aqui vai ser zero quando for 10 graus Celsius. E aí ele pergunta isso aqui de cima, quanto é x? Lembrando que aqui o valor máximo é 1023, por aquela fórmula, 2 elevado a n menos 1. E também vai ter 1023 passos, tendo 1024 valores possíveis. E esse máximo aqui não importa para a gente, né? Na verdade, o processo industrial só vai de menos 10 a 0. E aqui a gente pode usar essa questão dos passos mesmo, de repente fica mais simples. Eu sei que aqui, daqui para cá, eu tenho 1000 passos. Significa que esse meu x aqui vai ser 1000. Porque para sair de menos 10 a 0, eu tenho que dar 1000 passos. Então, entre 0 e x, eu também vou ter que dar 1000 passos, chegando no valor 1000. Veja, se eu tenho aqui, vamos fazer
um sistema mais simples aqui de 2 dígitos binário. 0, 1, 2, 3. Se eu quero saber quantos passos são necessários para chegar nesse nível, eu tenho que dar aqui, ó, 1, 2, 3 passos. Então, o número de passos que eu dou é igual ao valor que eu vou chegar ao final desses passos, considerando que eu começo do zero. Então, é isso que eu estou fazendo. Começando do zero, depois de 1000 passos, eu chego aqui no valor 1000. Acho que é isso que ele pergunta, né? Na saída do ADC. Ele não fala aqui se pede a resposta em binário, decimal ou hexadecimal, então eu vou deixar 1000 mesmo na escala em decimal. Letra C. Aí na C sim, ele fala que a interface com o usuário é um display em hexadecimal. O motivo disso é porque o projeto eletrônico é mais fácil de se fazer assim. E é mesmo, tá? Mais para frente, quando vocês forem fazer lá em microcontroladores, vocês vão ver que se usa muito o sistema hexadecimal. Então, qual a temperatura que estará o processo industrial quando no display aparecer o valor AA? Então, primeiro eu vou converter esse AA de hexadecimal para um valor em decimal. Então, a gente sabe que A é igual a 10. Então, vai ser 10 vezes 16 elevado à primeira, mais 10 vezes 16 elevado a zero. Isso aqui vai dar 160, mais 10, o que vai dar 170. Aqui vai ser 170. E aí eu pergunto justamente essa temperatura aqui. E aí sim, vale a pena você fazer aquele sistema de regra de 3. Essa parte grande está para essa parte grande, assim como essa parte pequena está para essa parte pequena aqui. Então, deixa eu apagar aqui uma areazinha. Então vai ficar x, que é a parte grande do lado esquerdo, vai estar para 10, que é a parte grande do lado direito, que é 0 menos menos 10, menos com menos dá mais, o que vai dar 10. É igual a 170 menos 0, que é 170, dividido por, vou botar aqui um y agora, já que ali eu já chamei de x. Y menos menos 10, que vai ser y mais 10. Esse x não é x, né? Isso aqui é 1000. Eu já tinha feito antes aqui. 1000 dividido por 10. Então vai dar 1000 y mais 10.000, que é justamente 10 vezes 1000. Vai ser igual a 170 vezes 10, que é 1700. Então 1000y vai ser igual a 1700 menos 10.000 dividido por 1000, e aí y vai ser igual, eita, aqui o 1000 aqui eu já passei para o outro lado. Isso aqui vai ser igual a quanto? Dava para fazer aqui na mão, mas quero evitar a fadiga. Vamos lá. Padrão 1700 menos 10.000 dividido, é até fácil nessa conta, menos 8,3. Então, essa é a temperatura, né? Quando o display aparecer AA, significa que a temperatura medida por aquele sensor vai ser menos 8,3 graus Celsius. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Foram poucos slides hoje, mas os poucos slides que vimos hoje já dá para fazer muitos exercícios. Então, vou colocar bastante exercícios e continuamos na próxima aula com conversores analógicos digitais, as suas tecnologias e como funcionam. Até mais!